Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E o nosso assunto de hoje é um assunto especial. Eu quero responder uma pergunta que muitas pessoas têm me feito, que é qual a diferença entre consultor e mentor? E hoje eu vim te contar algumas coisas da diferença entre o que faz cada uma dessas duas pessoas. O que faz um consultor e o que faz um mentor de negócios. Para você que não me conhece ainda, eu sou Karine Queda e eu ajudo você que quer ajudar donos de pequenas e médias empresas a ter mais confiança e um método para fazer isso. Fica comigo até o final e você vai sair daqui entendendo direitinho o que é ser um mentor de negócios. Primeira coisa, eu venho ouvindo muito de consultores que estão falando comigo, de Karina, eu faço o meu trabalho todo bonitinho, vou para a empresa, entrego tudo, recebo o meu dinheiro e depois de um tempo, eles me ligam de novo falando que nada está funcionando. Não sei se você está aqui comigo, trabalha com consultoria, eu já trabalhei com consultoria, já atendi muitos consultores quando eu era do mundo corporativo, e é uma das coisas que realmente acontece. Quando a gente contrata uma consultoria, o que acontece? O consultor vai lá, te ajuda, deixa tudo organizado, tudo bonitinho, tudo lindo, só que depois de um tempo, as coisas param de funcionar. Vocês já viram isso acontecer? Eu vi muitas vezes isso acontecer no banco. Eu trabalhei muito tempo no banco e a gente contratava muitos consultores e o trabalho ficava perfeito, impecável, mas depois de um tempo, parava de funcionar, simplesmente não ia para frente, não tinha consistência, as pessoas não continuavam fazendo. E essa é a primeira diferença que eu quero te contar. Quando a gente trabalha com mentoria de negócios, a grande ideia é que a gente ensine o nosso cliente a continuar. O que é isso, Karina? Ensinar o meu cliente a continuar? A gente vai trabalhar com ele, ajudando ele a mudar os hábitos, mudar o que ele acredita, mudar o que ele pensa. Fazer ele enxergar de uma outra forma, para que ele entenda que aquilo que ele está fazendo vale a pena ser feito. Muitas vezes, quando eles contratam consultorias, eles querem resolver algo assim, rapidinho, e depois que resolve, ele não dá continuidade para aquilo. Por quê? Porque ele não entendeu o porquê de fazer toda aquela mudança. E quando a gente leva uma mentoria de negócios para ele, o que a gente faz? A gente vai mostrar para ele o porquê. Por que ele está fazendo aquilo? Faz sentido fazer aquilo por muito tempo? Ele só vai continuar fazendo se fizer sentido para ele. Se não fizer sentido para ele, não adianta. Ele vai resolver neste momento e depois vai parar de fazer aquilo. Deixa eu ler o que a Raquel falou aqui pra gente. O empresário nem sempre quer seguir o que foi sugerido. E é muito isso. Sabe por quê, Raquel? Porque quando o consultor sugere, ele sugere baseado nos conhecimentos que ele teve de outros clientes e realmente aquilo deve ter funcionado. Mas uma pergunta muito importante que a gente, como mentor de negócios, faz para o nosso cliente é: tá bom, eu te mostrei, faz sentido para você isso que eu estou te mostrando? Se ele disser para mim, mais ou menos, pode mudar, porque ele só vai continuar fazendo se fizer sentido para ele. E quando a gente mentora uma pessoa, o que a gente está fazendo ali? A gente está ensinando aquela pessoa com os nossos conhecimentos. O que eu costumo definir com os meus clientes é assim: pensa que eu sou um HD e você é um HD. A gente está juntando esses dois HDs de computadores para a gente resolver o seu problema. Eu estou aqui para te ajudar com o meu conhecimento, com a minha vivência, a resolver o seu problema. É para isso que eu estou aqui. E aí a gente realmente entende o que ele quer, entende o que ele está buscando e ajuda ele a chegar na conclusão que ele quer, que ele precisa. Eu até vou ensiná-lo a fazer algumas coisas, porque como eu sempre falo para vocês, os empresários e empreendedores muitas vezes só não fazem porque eles não sabem. E quando a gente ensina para ele uma ferramenta, uma forma de fazer diferente, ele fala: nossa, isso aqui eu consigo aplicar no meu dia a dia. Ele vai lá, aplica, faz e a coisa funciona. E aí ele começa a ver resultado. Quando ele começa a ver resultado, o que dá? Ele fica mais empolgado e quer fazer mais. Então a gente ensina ele a fazer as coisas para que ele tenha mais resultado, para que ele se empolgue e continue fazendo. Uma das coisas que eu acho muito legal é que, para mim, o trabalho de mentor de negócios, ele dura mais tempo. A pessoa tem mudanças mais profundas. Por quê?
Porque de alguma forma eu ensino ele e eu mexo com comportamentos dele. Eu faço ele pensar de formas diferentes do que ele pensava até hoje. Ele enxergar de forma diferente o que ele enxergava até hoje. E muitas vezes, quando você contrata um consultor simplesmente, o consultor ele vai falar, faça assim porque esse é o melhor jeito. E realmente pode ser que aquele seja o melhor jeito, mas se o dono que está ali na frente dele não acredita que aquele é o melhor jeito, esquece, vai durar 1 mês, 2 e só isso. Depois vai parar de acontecer. Então, esse trabalho que eu ensino os meus mentorados a fazerem, que é ser um mentor de negócios, é um trabalho que eu acredito que é muito duradouro. Por quê? Porque a gente faz a mudança no dono da empresa. E o que acontece quando a gente muda o dono? A empresa é só um reflexo do dono, não é? Então, quando a gente muda o dono da empresa, aí sim a empresa muda. A gente não consegue mudar a empresa sem mudar o dono. Principalmente quando a gente está falando de pequenas e médias empresas. Em grandes empresas, isso muda um pouco. Por quê? Porque a gente tem um monte de hierarquia, um monte de coisa que faz o negócio funcionar de alguma forma. Mas quando a gente está trabalhando com pequenos e médios negócios, se a gente não mexe na cabeça, no mindset, no funcionamento do dono da empresa, a gente não consegue mudar a empresa. Então, esse, para mim, é o ponto alto da diferença entre consultor e um mentor de negócios. Além disso, o que eu entendo que é uma grande diferença? Um consultor, normalmente, ele fica perto do dono, sim, para fazer as coisas, mas ele fica mais perto da equipe do que do dono. E aí, ele não consegue influenciar tanto o dono. No trabalho de um mentor de negócios, eu trabalho sempre com o dono da empresa. É a pessoa que está ali e que pode tomar as decisões, que pode mudar alguma coisa, que pode fazer diferente. Ela tem uma autonomia maior do que quando a gente trabalha com as pessoas da equipe. Isso é meio natural. Então, quando o dono está lá, ele tem uma autonomia maior para fazer as coisas. E quando eu consigo mudar o jeito dele de enxergar o negócio dele, aí ele fala, nossa, vale a pena mudar. E aí ele muda não só ele, mas ele começa a ensinar e treinar os líderes que estão abaixo dele. E isso sim faz a empresa mudar. Queria saber se você que está aí comigo, vou dar uma paradinha para ver se você tem alguma dúvida sobre isso para me perguntar, enquanto eu vou para o próximo passo. Se vocês tiverem, vai falando aí, daqui a pouco eu respondo, tá bom? Oi, Dani, que prazer ter você aqui comigo. Adorei te ver aqui. Sejam muito bem-vindos. O que mais? Outra coisa que eu acho que é bem importante, e os dois fazem isso, mas que é uma coisa que é incomum entre consultor e mentor, mas eu acho que o mentor acaba fazendo isso de uma forma diferente. O que é isso? A gente precisa ouvir o nosso cliente. E muitas vezes eu via consultores que iam na empresa e simplesmente não queriam me ouvir. Eles falavam, é assim, 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 assim. E aí a gente precisava seguir aqueles passos. Por quê? Porque aquilo já tinha sido testado, já tinha funcionado em outras empresas e era assim que tinha que ser. Então, muitos consultores não paravam para ouvir o que a gente queria de verdade. Quando você está ali como mentor de negócios, olhando para o dono da empresa, para o empreendedor empresário, é fundamental que você escute e ouça o que ele está te falando. Por quê? Porque ele vai te dizer tudo o que precisa ser feito. Então, tem um medo aí das pessoas que falam, Karina, eu não vou dar conta de ser mentor de negócios. Vai, porque o grande conhecimento está no seu cliente, não em você. Você tem sim uma bagagem, você tem um conhecimento, você tem a parte técnica, você tem ferramentas, você tem muita coisa para ajudá-lo. Só que o conhecimento do negócio, isso está no seu cliente. E você precisa aprender a ouvi-lo e fazer perguntas para que você possa ajudá-lo. Por quê? Porque a gente, quando escuta e faz perguntas, estando do lado de fora, que é essa a outra vantagem que a gente tem em ser mentor de negócios, quando a gente está do lado de fora, a gente enxerga coisas que o nosso cliente não vê. Como assim, Karina? Tem uma metáfora que eu amo, que é pense que todos nós estamos dentro de uma garrafa. Só que quando a gente está dentro da garrafa, a gente não consegue ler o nosso rótulo. A gente precisa de ajuda para isso.
E nós, como mentores de negócios, a gente é a pessoa que está lendo o rótulo da garrafa do nosso cliente. Então, a gente vai falar para ele coisas que ele fala assim: Karina, eu nunca tinha pensado nisso, mas você me deu uma ideia ótima, eu vou aplicar isso essa semana. E aí, quando ele vai lá e aplica, tem resultado. E ele só não estava fazendo aquilo por quê? Porque ele não sabia, porque ele nunca tinha visto aquilo na vida, porque ele nunca tinha ouvido falar naquilo. Ou porque ele estava no meio de tanto problema que ele não tinha nem se ligado que aquilo podia ser uma solução. Então, vocês conseguem entender o quanto a gente, como mentor, ouvindo o nosso cliente, a gente pode ajudá-lo? Ai, Bárbara, que bom que você está aqui. A Bárbara fez toda uma organização em casa, sensacional, que eu amei. E ela realmente ouviu o cliente dela, que é uma das coisas que a gente precisa fazer com o nosso cliente. Quando a gente está na frente de um empreendedor empresário, o nosso maior papel é ouvir o que ele está nos falando. Ele vai contar para a gente tudo, absolutamente tudo o que ele precisa. Mas você precisa estar atento para entender tudo aquilo que ele está falando sem tradução. O que é isso, Karina? Você precisa ouvir exatamente o que ele quer que você ajude ele. E aí você vai falar para ele: ok, vou te ajudar aqui, 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 aqui. E você vai lá usando todos os seus conhecimentos que você tem, toda a sua técnica, de tudo que você já viveu. Então, quem já trabalhou em mundo corporativo, em área financeira, com certeza essa pessoa sabe muito do financeiro. Muito mais do que a maioria dos empreendedores e empresários. Então, você pode sim ajudá-lo com o seu conhecimento técnico. Mas se você não parar para ouvir o seu cliente, não vai dar certo. Então, quando a gente mentora uma pessoa, a gente usa todo o nosso conhecimento, todo o nosso HD. E o que eu costumo dizer é assim, hoje em dia, quando eu vou mentorar um empreendedor ou empresário, eu não consigo mais dividir se isso veio do curso A, do curso B, do curso C, da minha vivência no mundo corporativo. Eu não sei dividir isso. Eu vou ajudá-lo a resolver o problema dele com a caixinha de ferramentas que eu tenho. E quanto mais a gente tem insumos na nossa caixinha de ferramentas, melhor. Hoje, por exemplo, quando eu falo com os meus mentorados, eu trabalho sempre com 3 pilares: dinheiro, liderança e gestão. E quando você decide ser um mentor, tem muitos mentores que são mais fortes em um desses pilares. Então, por exemplo, como eu dei agora, uma pessoa que trabalhou no mundo corporativo na área do financeiro, era super bom no que fazia e tudo mais. Ele pode ajudar um empreendedor ou empresário? Pode. Ele pode começar ajudando esse empreendedor ou empresário na área financeira, por exemplo, que ele entende muito, que ele consegue ensinar para o dono o porquê que ele precisa fazer tudo aquilo. Só que tem algumas coisas que essa pessoa que trabalhou lá no financeiro de empresas grandes precisa aprender. Que o dono de uma pequena ou média empresa, um empreendedor e empresário, ele precisa entender o que a gente está falando. E por muito tempo, como eu sou muito técnica, não sei se vocês sabem toda a minha história, mas eu sou formada em estatística, trabalhei em grandes empresas, em áreas financeiras, e eu era uma pessoa que eu falava muito techniquez. Então, eu achava que falar de budget, de orçamento, de top-down, de bottom line, de top line, tudo isso o meu cliente sabia. Só que ele não sabia, gente. Eu falava e falava grego. Aí ele olhava para minha cara e fazia, só que ele não estava entendendo nada do que eu falava. Então, a gente precisa, se você está aí no mundo corporativo, trabalhando no financeiro, a gente precisa aprender a falar com esses empreendedores e empresários. Trazer a nossa linguagem para o dia a dia dele. E é o que eu te falei, se você escuta ele, você de verdade vai levar o que ele quer. Porque ele vai falar assim para você, Karina, não sobra R$1 no final do mês. Eu trabalho que nem um maluco e não tenho dinheiro no final do mês. Aí, pode ser que você, técnico que está aí comigo, não, porque eu já entendi. Ele não tem fluxo de caixa, não tem lucro na empresa. Se você falar desse jeito para ele, ele vai falar, não quero você não vai me ajudar em nada. Agora, se ele fala, não sobra R$1 no final do mês, e você fala, vai sobrar dinheiro no final do mês, e ainda vai sobrar dinheiro para você viajar, que é o que você tanto quer. Você acha que ele te contrata? Então, quando a gente é mentor de negócios, a gente precisa estar próximo da linguagem do nosso cliente também. Muitas vezes, quando a gente contratava consultoria, o consultor, ele tinha um ar de que ele precisava ser mais, de que ele sabia mais. O mentor de negócios, ele literalmente é um parceiro. Ele está ali para ser
tipo um sócio da empresa. Por quê? Porque eu quero tanto quanto o dono da empresa que a empresa dele dê certo. E aí, eu falo com os meus clientes, quando eles me contratam, normalmente eu falo para eles, você acabou de ganhar uma sócia. E uma sócia que não quer uma empresa que não tem dinheiro. Então, a gente vai trabalhar para que essa empresa tenha dinheiro. Porque eu não quero ser sócia de empresa que não tenha dinheiro. E aí, a gente trabalha numa parceria. A gente trabalha junto com ele para chegar no objetivo dele. Não é o objetivo da Karina. É claro que eu tenho o meu objetivo. Eu quero que o meu cliente chegue onde ele quer. E aí eu vou ter metas, vou ter tudo mais para medir se o meu trabalho está sendo bom. Mas eu preciso olhar para o que ele faz e acreditar que aquilo ali que ele está fazendo vai ser muito melhor. Por quê? Porque eu vou ensiná-lo algumas coisas que eles não sabem. E aí, quando ele usa, vai dar resultado. Deixa eu ver o que a Mabel está falando aqui para mim. Você acha que vale a pena fazer um curso de coaching para trabalhar com consultoria e mentoria? Mabel, eu sou suspeita, porque assim, quando a gente tem a metodologia do coaching, isso ajuda a gente a ajudar o nosso cliente. É mega necessário? Não, não é mega necessário. Mas quando a gente tem essas ferramentas a mais, a gente pode ajudar o nosso cliente. E uma das coisas que eu falei, Mabel, é que hoje eu não sei mais distinguir o que é do que. Então, por exemplo, na minha mentoria, eu ensino para os meus mentorados, inclusive, ferramentas de coaching que são muito usadas e que dão muito resultado para que eles consigam, sim, ter mais resultado com os clientes deles. Porque eu não consigo separar se eu vou ensinar, agora eu vou ensinar coaching, mentoria. Quando eu falo que eu estou mentorando os meus mentorados, eu estou ensinando para eles tudo que eu sei, tudo que eu já aprendi, tudo que eu já vivi, tudo que eu ainda vivo com os meus clientes que são empreendedores e empresários. Então, o que é a mentoria? É você dividir o seu conhecimento com o seu cliente. Para quê? Para resolver um problema dele. Olha só que demais. A pessoa te contrata para ter um parceiro para resolver o problema que ele quer resolver num tempo menor do que ele ia resolver sozinho. Vocês acham que o cara não vai te pagar para isso? Ai, alguém me fez uma pergunta e eu perdi. Peraí, só um pouquinho. Quando os mentorados demoram para fazer as tarefas. Ana, eu faço alguns acordos antes com os meus mentorados, tá? Mesmo que eles sejam donos de empresa, tem acordos que são feitos antes de começar o processo. E quando a gente faz esses acordos, as coisas ficam mais claras. Então, por exemplo, faltas. Tem gente que fala, meu cliente só falta. Isso é acordado antes. Eu tenho uma forma de acordo com eles que, faltou, acontece isso e isso. Tem consequência quando ele falta. Então, a gente precisa acordar as coisas com o nosso cliente. Isso é uma das coisas que consultor também faz. E como mentor, a gente também faz. Então, a mentoria e a consultoria tem muitos pontos que são em comum, sim. Mas o que eu acho que é a maior diferença quando a gente fala em mentoria? Para mim, a consultoria, ela não provoca a transformação do comportamento. E quando você está ali mentorando ele e aprender e mostrando para ele, por exemplo, se você teve uma empresa, você já teve uma empresa, já faliu uma empresa, continua com uma empresa e você vai mentorá-lo. Você vai ensinar coisas para ele que você aprendeu no dia a dia e que provavelmente você não viu na faculdade de administração, você não viu na faculdade onde você estudou. A vivência, o viver, o entrar em ação faz toda a diferença quando a gente está fazendo uma mentoria para alguém. Por quê? Porque quando a gente está fazendo uma mentoria, a gente junta tudo que a gente sabe, tudo que a gente já viveu para fazer o nosso cliente resolver o problema dele. Deixa eu ver o que a Camila perguntou aqui. Você segue algum passo a passo? Sim, Camila, o que acontece? Hoje, na mentoria, eu ajudo os meus mentorados a terem mais confiança e um método para atender empresários e empreendedores. Então, a gente tem um passo a passo, a gente tem a caixa de ferramentas que a gente vai usar e tem lá o que a gente vai seguir para atender o empresário. Só que quando a gente atende empresário, Camila, nem sempre você consegue seguir uma receita de bolo. Aliás, na maioria das vezes, não. Mas você tem as ferramentas necessárias quando você vai falar com ele sobre dinheiro, sobre liderança, sobre gestão, sobre cultura, sobre como as pessoas ficam mais felizes dentro da empresa dele. Se eu só sei bastante sobre o pilar financeiro, seria uma consultoria ou uma mentoria? Você pode, Camila, depende.
Se você sabe muito sobre o pilar financeiro e você escolhe que você só vai trabalhar com o seu cliente o financeiro, tá tudo bem. Você pode fazer uma mentoria ou uma consultoria, depende do que você vai querer fazer. Normalmente na consultoria, os consultores colocam um pouco mais a mão na massa. Na mentoria, eu ensino ele para ele fazer, ou ele ou alguém da equipe dele, mas eu vou ensiná-lo como lidar com aquilo, tá? Na consultoria, tem muita gente que fala, a consultoria não põe a mão na massa. As consultorias do banco, vários colocavam bastante a mão na massa para falar, faz isso, faz aquilo. Então, você pode escolher, se você só sabe um pilar. O que eu acho legal quando eu falo de mentoria de negócios? Eu dou uma visão para os meus mentorados do todo de uma empresa, de todos os pilares de uma empresa. Quando a gente fala de dinheiro, liderança e gestão, normalmente são os problemas que os nossos clientes têm. E o que acontece? Quando você começa trabalhando só o financeiro dele, muitas vezes você vai ver que o financeiro está influenciado porque a equipe não vai bem, porque ele não tem gestão de processo, porque ele não tem gestão de tempo. E quando você sabe todas essas outras coisas e outras ferramentas, você consegue ajudá-lo de uma forma mais completa. Mas é super possível, se você quiser, e se você escolher trabalhar só com o financeiro, tá tudo bem. Por exemplo, tem hoje a profissão de assistente financeiro, que a pessoa trabalha só com financeiro e só fazendo, só colocando a mão na massa. Quando eu faço mentoria com os meus clientes, eu não coloco a mão na massa. É uma das coisas que meus mentorados agora das últimas turmas estão me dizendo, mas Karina, você não faz para ele? Eu falei, não. Ele me contrata para eu ajudá-lo a fazer o negócio dele crescer. Não significa que eu, Karina, preciso ficar fazendo conta para ele. Eu vou ensiná-lo a fazer conta. Vou mostrar para ele por que olhar para essa conta, por que olhar para essa conta. Mas quem tem que fazer o negócio dele andar é ele. Se ele quiser contratar uma assistente financeira, tá tudo bem, eu até super indico. Por quê? Porque eu acho custo-benefício muito bom. É uma pessoa que entende muito de financeiro, vai fazer tudo certinho e ainda vai pagar menos do que se ele fosse pagar um CLT. Mas aí eu trabalho com parcerias. Eu, Karina, eu não gosto dessa parte. Eu falo que eu não faço nem a parte da minha empresa, nem a minha pessoal. Eu tenho uma assistente financeira para fazer para mim, mas eu questiono ela tudo o que está acontecendo. A gente discute os resultados do meu negócio, o resultado da minha vida pessoal. Só que ela que coloca tudo aquilo numa planilha, num aplicativo, ela que faz tudo isso para mim. Mas eu sei discutir com ela onde eu vou mexer, o que eu preciso fazer de plano de ação. E é isso que eu quero que os meus clientes façam. Eu quero que, de verdade, eles olhem para a parte estratégica da empresa deles. Eu quero que ele tenha pessoas competentes fazendo o financeiro dele, por exemplo, para ele olhar para o estratégico. Como que ele vai crescer? Se ele quer crescer, se ele não quer crescer, se ele quer crescer equipe, se ele quer crescer loja. É isso que eu quero que ele olhe. Se dá para crescer, se do jeito que ele está, crescer é sustentável. Porque tem muita gente que quer crescer, só que se ele crescer do jeito que ele está, ele afunda a empresa. Então, esse tipo de coisa eu consigo mostrar para o meu cliente, mentorando ele. Agora, por exemplo, o consultor, ele vai olhar para aquilo, mas ele vai mostrar de uma outra forma para ele. Eu faço o cliente pensar no negócio dele. O cliente viver o negócio dele. E para mim, essa é a grande diferença e é a parte que brilha meu olho, de verdade, que quando a gente mentora uma pessoa, por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem, e é engraçado, porque às vezes você pega cliente para fazer mentoria, e o cliente até muda de ideia. Eu tinha uma cliente que ela tinha uma farmácia, e ela não gostava da farmácia. Quando a gente começou o processo, era para fazer a farmácia melhorar, ela até fazia as coisas, mas não era o que ela queria. E aí, um dado momento, eu fiz um questionamento para ela, e ela parou, ela travou. Ela falou, Karina, eu quero parar, não quero mais fazer. Eu falei, tá, tudo bem. Ontem ela me mandou uma mensagem de que ela vendeu a farmácia, vendeu por um preço super bom, e agora ela vai seguir de verdade o que ela acha que ela gosta realmente de fazer, e que não era a farmácia. Então, a gente pode acontecer algumas coisas no meio do caminho, que é a pessoa entender que, putz, não é aquilo que eu quero, ou é uma coisa diferente daquilo que ela quer. E tá tudo bem. Mas quando a gente mentora, eu falo que a gente faz a pessoa pensar. E eu acho isso incrível, porque eu quero mais é que todo mundo pense. Aquela frase que, sabe, que eu escutava muitas vezes no mundo corporativo, você não é pago para pensar, desculpa. Eu sou uma pessoa que eu nasci para pensar. Se não for para eu pensar, não é ali que eu vou ficar, entendeu? E eu quero que os meus clientes pensem. Que os meus clientes avaliem se é ali que ele quer ficar, é daquele jeito que ele quer ficar, é fazendo aquilo que ele quer fazer.
Então, a gente faz os nossos clientes pensarem, olharem-se de verdade. É aquilo que vai fazer ele ir lá para onde ele quer? Putz, não está sendo. Isso vai ser até um determinado momento, depois não mais. Deixa eu ver o que a Pri me perguntou aqui. Já informo no início, vou ensinar para ele autonomia e não depender de mim. É muito isso, gente, porque quanto mais autonomia a gente tem, mais a gente consegue tomar as decisões sozinhos. Eu não sei se é porque eu fui criada assim, mas eu nunca gostei muito de depender de ninguém. Quando eu dependo só de mim, caramba, que legal. Me ensina aí como eu faço, que depois que eu aprender, aí eu posso escolher se eu quiser contratar alguém para fazer aquilo para mim, mas pelo menos eu sei fazer, sabe? Oi, Flavinha, que bom ter você aqui comigo. Com certeza, gente, fazer as pessoas pensarem é incrível. E eu acho que hoje em dia tem muita gente que tá não pensando, sabe? E por isso fica tão empacado. Porque quando a gente para pensar no que a gente quer, pensar para onde a gente quer ir, pensar, putz, o que eu tô querendo da minha vida? As coisas mudam. Quando você sabe para onde você tá indo, caramba, nada te para. Agora, quando você não sabe para onde está indo, quando você para de pensar, aí fica meio sem graça, não? Pelo menos para mim. Flavinha, atendi uma que queria só aprender ferramentas e não pensar. Flavinha, inclusive, ensinando ferramentas, a gente consegue fazer a pessoa pensar. A gente consegue provocá-la. Por mais que a provocação hoje pareça que não surtiu efeito. Só que o que eu costumo dizer é que tem gente que você fala, a pessoa faz uma cara de paisagem, parece que nada aconteceu com ela, tipo essa minha cliente, sabe? Essa cliente que mandou a mensagem ontem, eu achei que, tipo, nada tinha acontecido com ela. Eu falei, gente do céu, acho que não serviu para nada o que eu fiz com ela. E aí, quando eu recebo uma mensagem dela, falando, Karina, você foi fundamental na minha decisão que eu tomei de que, putz, eu realmente pensei que a minha vida não estava do jeito que eu queria mudar. Aí você fala, gente, alguma sementinha ficou lá dentro. Isso é o que importa, sabe? Não é sobre a gente, é sobre o nosso cliente. É ele que vai dizer se foi bom, se não foi. Deixa eu ver o que a Mabel falou. Como funciona manutenções mensais de mentoria? Mabel, eu tenho alguns clientes meus que contratam uma mentoria individual para resolver algum problema específico e depois me contratam mensalmente para ter uma conversa ou duas no mês para a gente falar de negócios. Sabe por que isso acontece? Porque quando ele confia em você, quando ele viu o quanto ele aprendeu com você, quando ele viu o quanto você ajudou ele a ter mais resultado, faz sentido para ele investir em uma conversa com você que ele sabe que vai ter resultado. Se ele entender que a conversa com você vai trazer resultado para a vida dele, ele te contrata todo mês. Eu não tenho tantos clientes assim, eu tenho alguns, mas não é a maioria que depois fecha mensal, pelo menos os meus, mas eu tenho alguns que fecham mensal, e é porque eles se sentem sozinhos. Vocês já ouviram isso? Empreendedor e empresário se sente sozinho, a maioria. Eu escuto muito deles, Karina, é tão bom esse horário que eu tenho com você, porque eu consigo conversar com alguém que olha para o meu negócio assim como eu olho. Essa cara de paisagem que ela estava. Flavinha, não se preocupa. Algumas vezes os nossos clientes têm cara de paisagem e depois de um tempo eles te mandam mensagem falando: Flávia, você não tem ideia de quanto aquela nossa conversa mudou a minha vida. E você fala: que conversa? Meu Deus, o que eu falei? E são essas coisas que a gente vai plantando sementinhas. E aí, a hora que a pessoa estiver pronta, ela vai despertar e vai acontecer alguma coisa diferente. Mabel, te ajudei quando eu falei das manutenções mensais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que basicamente era isso que eu queria contar para vocês e para mim, assim, qual é a grande diferença entre a consultoria e a mentoria? Na consultoria, normalmente a gente não provoca a transformação do comportamento do cliente. E na mentoria, a gente consegue fazer isso. E eu acho isso lindo, por quê? Porque quando a gente muda uma pessoa, o que acontece? Que ela vai poder mudar outras pessoas que estão ali. E olha a influência que tem um dono de empresa, um empreendedor empresário. Quantas pessoas ele tem embaixo dele que ele vai ajudar a mudar, que ele vai ajudar a crescer? Então, bora lá, você que está aqui comigo, eu quero te convidar agora no final dessa live, dia 10 de novembro, vai ter uma aula super especial falando dos 4 passos